Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a América Anglo-Saxônica. Desta vez, nós já vimos tudo sobre Estados Unidos. Desta vez, nós vamos fazer um breve estudo sobre Canadá. A América Anglo-Saxônica, ela é menor, né? Dois países, ilhas, territórios, mais países mesmo, né? Terras emersas, dois países, Estados Unidos e Canadá. Então, gente, falando da população, o texto de vocês aqui, né, diz que o Canadá é uma federação composta por 10 províncias e 3 territórios. E aí ele vai falando sobre a questão da independência, mas que alguns territórios, né, se manteve ainda vinculado. No caso, o país todo se manteve vinculado à colônia inglesa, né, porque foi colonizado por ingleses, até 1982. É um território extenso, né, com área, como diz, inferior um pouquinho, né, apenas à Rússia. Tem uma população de 36 milhões de habitantes, caracterizando baixa densidade. Quando vocês olham aqui para esse mapa, vocês observam logo que, diferente dos Estados Unidos, né, ele tendo assim mais ou menos o mesmo território, mesma extensão, vocês observam que as áreas onde está marcado mais escuro é onde tem o maior número de populações, né, maior número de habitantes. Observem que, né, essa maioria está localizado no sul do Canadá, de leste a oeste, mas na parte sul. Por que será? Por que na parte norte nós não vemos essa densidade demográfica? Então, mais à frente a gente vai ver qual o motivo, né? O que se deve a essa baixa densidade demográfica, diferente dos Estados Unidos. O texto também fala da questão dos povos nativos do Canadá, né, que eram chamados de... alguns textos, né, traz falando de aborígenes, que eles eram meio que desconhecidos, mas aí aos poucos, né, outros povos, né, foram sendo encontrados, caçadores, pescadores, e assim dando início, né, ao povoamento. Viu? Aqui falando sobre a economia do Canadá. Bem, gente, quando se fala de território, é um país rico, certo? É um país desenvolvido, porém, quando se fala de economia, nós vemos algumas diferenças. A gente vai ver o motivo dessas diferenças. Aqui o texto traz os dados, né, socioeconômicos, né? O IDH é acima de 0,9, então é um IDH muito bom. É a 10ª maior economia, né? Ou melhor, é a 10ª, é o 10º país, né, no nível de IDH, em questão de IDH, no ranking de IDH. Tá? É uma das 10 também maiores economias do mundo. E a questão econômica se destaca, né, pelo alto nível de desenvolvimento de suas indústrias. Então, diferente um pouco dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é bem diversificado: indústria, agricultura, agropecuária, extrativismo. A questão econômica do Canadá é o alto nível de desenvolvimento das suas indústrias. Indústrias nos setores indústria eletrônica, telecomunicação, petroquímica e assim por diante. Então, assim, o Canadá tem desenvolvido, sim, em larga escala o seu comércio, né, externo. Está sempre ocupando as maiores posições no ranking, né, da economia e também na questão de exportação, né, de produtos exportados. Tá? E a indústria canadense, ela está, né, atrelada a que tipo de indústria, além dos que a gente citou. Além do que o texto traz assim como destaque, metalúrgica, farmacêutica, também tem um grande destaque a indústria de papel e celulose, tá? Devido a uma área
umas certas áreas que tem, que são propícias, né, para ao cultivo, né, de áreas que promovam esse desenvolvimento. E o texto fala também, né, da questão da concentração industrial na região de Ottawa, ou Ottawa, como muita gente chama, não importa a pronúncia, e também na região de Quebec, né, que é nos arredores dos Grandes Lagos, né, na região sudeste do país. Mas também o texto fala que as indústrias se espalham por outras áreas, tá? Claro que, mais uma vez, o maior número de indústrias, como o texto fala que o maior número de indústrias estão, né, o maior percentual de indústrias está exatamente naquela mesma faixa da densidade demográfica, na parte sul. Por que será? Hein? O texto de vocês fala sobre essa questão da economia do Canadá e também abre um destaque para a economia agrária. Então, o carro-chefe da economia é a indústria, mas também tem um desenvolvimento agrário, sim. É bem menor, tá? É bem menor, mas o que tem é marcado por uma alta produtividade, né? Porque tem grandes investimentos, tecnologia na questão da reprodução animal, equipamentos, insumos agrícolas, né? E o destaque aqui é para sementes oleosas, verduras, legumes, carne e leite também. Então, mas tem uma certa parte do território, que é a parte mais do centro-sul, né? Que já tem um clima diferenciado, já é quase chegando próximo do polar. Isso faz com que a vegetação seja aquela pradaria, aquela vegetação bem rasteirazinha que refere-se aos campos na Serra Gaúcha, no Brasil. É parecido? E lá tem uma área que predomina a criação de gado leiteiro e também gado de corte. O Canadá também, nas páginas posteriores aí no livro de vocês, é porque eu não coloquei aqui para não ficar muito slide. O Canadá também tem os seus recursos naturais, tem o seu extrativismo. Em que área? Reservas de gás, petróleo, carvão, urânio. E também cobre, ferro, madeira e água, né? O Canadá tem uma grande reserva, né, de aquíferos, né, de lençol subterrâneo. Mas tem uma questão, né, que faz com que o Canadá tudo se concentre nessa área mais centro-sul. Por que será? O Canadá, gente, está localizado numa região já nas proximidades do Círculo Polar Ártico. Por conta disso, o clima não favorece nem as habitações e nem algumas atividades. Por isso que a população se localiza mais do centro-sul. Centro-norte, como vocês podem ver lá no mapinha da densidade, vocês podem observar que não tem, além de não ter habitações, também não tem muita produtividade. Então, o que se deve o Canadá ser destaque mais na questão industrial e na questão também do extrativismo mineral, exatamente por causa das suas terras que não são propícias para a agricultura, para a pecuária. Tem, não vamos dizer não tem. Tem sim, mas em pequena escala, comparado com os Estados Unidos, que tudo é muito dividido, é em pequena escala, tá ok? Agora aqui nós vamos trazer só um breve comentário sobre os blocos econômicos da América Latina. O texto diz aqui que o principal bloco, né, Canadá e Estados Unidos, é o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA. Ele serve exatamente para quê? Livre circulação de mercadorias entre esses países membros, né, Estados Unidos, Canadá e também o México. A gente não citou aqui porque o México faz parte da América Latina, mas livre circulação, né, de mercadorias entre os países e a ausência de barreiras alfandegárias, ou seja, eles não pagam taxas para a circulação
não tem barreiras, né? Não são cobradas. E o texto fala que os Estados Unidos, né, é quem mais se beneficia com o NAFTA, porque representa o principal mercado consumidor do planeta. Isso não quer dizer que o Canadá também não seja grande produtor e consumidor. Mas dentro do bloco, Canadá ou Estados Unidos, né, tem esse destaque. Aqui a gente encerra o capítulo. Trago aqui a atividade, tá? Espero que vocês façam do jeito que vem fazendo. Quem não está fazendo vai ter a nota, vai ter um déficit na nota e a gente vai colocar na ficha da mesma forma, tá ok? Então eu peço que vocês façam a atividade. E na próxima semana a aula que será postada é a aula de revisão, tá ok? Fiquem com Deus, um abraço, até mais.